Olá, galera, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho de literatura. E na aula anterior, nós fizemos a correção dos exercícios complementares do assunto 9. Hoje nós vamos entrar no assunto 10. E esse assunto, ele vem falando sobre dois tipos de linguagem existentes na nossa língua portuguesa. Quais são esses dois tipos? Nós temos a linguagem denotativa e nós temos a linguagem conotativa. E por que a gente precisa saber disso na literatura? Bom, primeiro, o que é uma coisa e o que é outra. O que é uma denotação e o que é uma conotação. Bom, denotação é o sentido literal da palavra. É quando a gente usa a linguagem e a gente usa dos sentidos, daqueles sentidos literais que vêm retirados do dicionário. A isso nós chamamos de linguagem denotativa, ok? E o que é uma linguagem conotativa? É quando a gente pega essas mesmas palavras no dicionário e damos a ela um sentido novo ou um sentido diferenciado. Quando a gente muda o sentido da palavra, nós falamos que estamos usando a linguagem figurada ou a linguagem figurativa. E por que é importante saber disso? Porque na literatura, essas duas linguagens, elas são muito presentes. Tem momentos em que os textos estão escritos inteiramente na linguagem denotativa, obedecendo restritamente aos significados que o dicionário traz. Porém, existem outras circunstâncias em que os textos na literatura são todos inteiramente aplicados na linguagem conotativa, ou seja, na linguagem figurada. E não existe nação melhor que a nação brasileira para poder criar palavras e criar para essas mesmas palavras inúmeros significados. Tanto é que tem um poeminha do Drummond, que tem uma frase, um fragmento desse poema que eu amo muito, que ele diz assim: cada palavra tem 1000 faces secretas sob a face neutra. Por quê? Se eu digo amor e você vai no dicionário pesquisar o significado da palavra amor, vai existir ali um verbete que significa essa palavra. Amor, sentimento, tarará, tarará, tarará. Ok? Linguagem denotativa. É o que o dicionário diz. Porém, eu posso usar a palavra amor e aplicar a ela o sentido que eu quiser. Então, quando eu faço essa brincadeira ou quando eu faço essa agregação de valor, eu mudo a significação da palavra, o significado dela, aí eu deixo de usar a linguagem denotativa, que é a do dicionário, e passo a usar a linguagem figurativa. Então, se vocês pegarem um verbete, um dicionário hoje e for pesquisar lá qualquer palavra, imagina que seja amor. Aí ele vai estar lá, linguagem denotativa, aí tem o sentido do dicionário. Linguagem figurativa, aí tem o sentido figurado, alguns sentidos que o dicionário traz. Geralmente, alguns dicionários trazem as duas significações, a figurada, que é a popular, a que o povo criou, e a denotativa, que é aquela que o dicionário definiu de acordo com a gramática, tá bom? Então, pronto, nós já sabemos que na literatura tem essas duas linguagens. A do dicionário, denotativa, que junta, e a do dicionário que funciona com a gramática, baseada toda em regras, e a linguagem conotativa, que é aquela onde o indivíduo, o sujeito, tem a capacidade de alterar o sentido, tá bom? Quando eu falo assim, nossa, você tá linda, eu posso usar o adjetivo linda no sentido literal, de bonito, de beleza, porque é o sentido que o dicionário traduz, ou eu posso estar sendo irônico, quando eu digo assim, nossa, mas você tá linda, hein? Quando na verdade a pessoa não tá bonita, e esse linda, que no dicionário significa belo, a partir do momento que eu ironizei, eu apliquei o sentido figurado. Ou seja,
eu dei um sentido diferente para uma palavra que já tem sentido. Conseguiram perceber a diferença entre um e outro? Simples assim. Denotativo, literal, dicionário. Conotativo, figurado. Sentido dado pelo povo, o modificado, tá bom? Isso vocês encontram, essa explicação, lá no assunto 10 da apostila de vocês. Em seguida, o assunto 11, ele vem falando sobre as figuras da linguagem. Se existem tipos de linguagem, a gente precisa lembrar que existem também as figuras de linguagem. E são muitas essas figuras. Quais são elas? Nós temos a comparação, a metáfora, a metonímia, antítese, paradoxo, personificação ou prosopopeia. Temos eufemismo, hipérbole, ironia, pleonasmo, elipse e gradação. Bom, para essas figuras de linguagem, a apostila de vocês não trouxe a explicação de cada uma delas. O que eu vou fazer? Eu vou explicar rapidamente o que cada uma delas significa e depois eu vou dar uma atividade para vocês, tá bom? Então vamos lá. Falando sobre figuras de linguagem, são aqueles elementos ou aquelas ferramentas que foram criadas dentro da língua portuguesa para poder dar aos nossos textos, para dar à nossa arte, à literatura, várias possibilidades, tá bom? Então a gente vai ver as figuras de linguagem assim, como novas possibilidades ao escrever um texto, beleza? E aí, nessas figuras de linguagem, nós temos várias. Nós temos, por exemplo, a comparação. O que é uma comparação? É quando você compara mesmo um elemento com outro. E na comparação, ela é uma comparação assim, linear, palpável. Por exemplo, você é como uma flor. Então, as características que atribui-se a uma flor são semelhantes às características que você, pessoa, tem. Isso é uma comparação, ok? E o elemento comparativo aparece. Você é como uma flor, você é como uma porta, você é como uma rosa. Então, na comparação, vai sempre haver um elemento comparativo. Os elementos comparativos mais comum é o como, mas não é o único. Pode ser assim, você é linda, tipo uma flor, que é a linguagem mais jovial. Esse tipo é para lembrar que você tem características semelhantes à da flor, ou seja, uma comparação, uma figura de linguagem. Aí nós temos a metáfora, que é uma comparação também, só que exagerada. Enquanto a comparação compara um elemento com outro, a metáfora transforma um elemento em outro. Exemplo de metáfora, você é uma flor. Não tem um elemento comparativo. Tem um verbo de ligação dizendo que você deixou de ser humana e tornou-se uma flor. Ou você é uma porta. É uma comparação extremamente exagerada, tão exagerada que o elemento comparativo ele some e se transforma os dois elementos em um só. Então, enquanto a comparação compara uma coisa com outra, encontra similaridades entre uma coisa e outra, a metáfora une as coisas, que é essa comparação exagerada, que é muito comum nos textos literários. Por isso que eu tô explicando as figuras de linguagem para vocês, mesmo que a apostila não tenha trazido elas detalhadamente. Vocês não vão encontrar esse conteúdo no assunto 11, ele não está especificando as figuras de linguagem. Eu tô fazendo isso por conta própria. Beleza? Aí a gente tem a metonímia. O que é metonímia? A metonímia é uma figura de linguagem que nos permite substituir uma palavra por outra, ou nos permite utilizar a linguagem conotativa. Por exemplo, eu li Freud. Eu posso ter pego Freud, o sujeito, a pessoa, coloquei ele na minha frente e li ele? Não tem jeito. Quando eu digo eu li Freud, eu quero, na verdade, dizer que eu li algum livro dele ou alguma obra dele. Isso é a metonímia.
é quando eu uso um elemento para substituir o outro. E existem vários tipos de metonímia, eu não vou explicar cada um deles para vocês. Vou explicar esse, que é o mais comum, quando a gente usa o autor pela obra, né? Eu li Machado de Assis, eu li Clarice Lispector, eu li Freud, eu li Lacan, eu li Harry Potter. Você leu uma dessas obras, desses autores, ou desses títulos. Você não leu as pessoas em si, porque não tem como ler uma pessoa. Então, a isso nós chamamos de metonímia. Ou quando a gente fala assim, comi 2 pratos de macarrão. Os pratos foram feitos de macarrão? Você comeu literalmente os pratos que eram feitos de macarrão? Não. Você quer dizer que comeu 2 vezes um prato cheio de macarrão. Então, quando você faz essa substituição do conteúdo pela forma, nós chamamos também de metonímia. Ok? Terceira figura de linguagem. Quarta figura de linguagem, antítese. É quando a gente utiliza sentidos opostos. Como assim? Na mesma oração, ou na mesma frase, ou na mesma fala, ou no mesmo texto, eu pego elementos que são opostos, mas naquele contexto eles se complementam. Por exemplo, quando eu falo assim, tem um poema de Camões que diz assim: alma minha gentil que te partiste, tão cedo dessa vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá, na terra triste. Se lá no assento étereo, onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puro viste. Bom, se a alma gentil partiu e morreu e não tem como mais ter contato com ela, como eu posso esperar que essa mesma alma sinta saudade, ou sinta sentimento, ou sinta alguma coisa? Ou como eu posso acreditar que essa alma continue vivendo, se a oposição da morte é a vida ou vice-versa? Quando eu uso esses 2 elementos a fim de se complementar no mesmo contexto, nós chamamos isso de antítese. Ela se contrasta, sabe? Quer ver um exemplo? Outro exemplo de Camões, quando ele fala assim: o amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Como assim, Camões? Você tá doido? Como eu tô com uma ferida que dói e eu não sinto? Bom, se dói eu tenho que sentir. Então, essa oposição de ideias, que só se completa quando analisa o contexto todo da obra, nós chamamos de antítese. É um outro tipo de figura de linguagem. Tá bom? Próxima figura de linguagem. Paradoxo. Também são palavras opostas, com sentidos completamente opostos, mas elas estão empregadas ali propositalmente. O paradoxo existe de propósito. Exemplo, quando fala assim: meus olhos andam cegos de te ver. Gente, mas se eu sou cega, como é que eu vejo? Tô entendendo. Não faz sentido. No contexto, meus olhos andam cegos de te ver, é porque eu estou tão apaixonada, mas tão apaixonada, que eu não consigo enxergar nada ao meu redor, a não ser o objeto que eu amo, o ser que eu amo. Então eu estou cega de amor. Então meus olhos andam cegos de te ver. Esse paradoxo é proposital. Para quê? Para enfatizar. É uma licença poética. E geralmente ele aparece na linguagem figurada nos poemas. Conseguem perceber como as figuras de linguagem são importantíssimas na literatura? Depois a gente vai falar sobre as figuras de sentido e figuras de sintaxe, mas não hoje, porque é muita informação para nossa cabecita. Mas vamos lá. Então, a antítese consiste no emprego de ideias opostas que se complementam no contexto. O paradoxo
eles são ideias opostas e eles não têm obrigação de se completar, não. É oposição porque eu quero me opor e pronto, acabou. A vida é assim, o texto é meu, tem licença poética para fazer o que eu quiser e falar o que eu quiser. Beleza? Então, pronto. Próxima figura de linguagem, personificação ou prosopopeia. Muito utilizada na literatura. O que é uma personificação? É quando a gente atribui características próprias de seres humanos em seres inanimados. Exemplo, diz assim, ó, um exemplo que eu peguei assim. Bailando no ar, gemia inquieto vagalume. Vagalume é um inseto, ok? E insetos não gemem, porque o ato de gemer é uma característica humana. Como eu posso atribuir isso a um inseto? Não posso, mas eu quero. Então eu uso a linguagem figurada e faço essa personificação ou essa prosopopeia. Ou então eu escrevo uma obra e nessa obra que eu escrevi tem um personagem que chama Amor. E toda vez que eu me refiro a esse personagem, eu escrevo amor com a letra maiúscula. Por quê? Porque é o nome do personagem. O amor andou devagar pelas estradas da Macedônia. Peraí, amor não é um sentimento lá no dicionário? Como é que ele andou pela rua se andar é uma característica de ser humano? Não tô entendendo. E o amor aqui tá escrito com letra maiúscula. Isso é personificação. Amor é um sentimento, ou seja, é uma criatura inanimada. E eu dei a ele características de ser humano, ou seja, característica de andar, de se personificar. Se tornou um humano. Entenderam? Então, personificação é isso. Podemos partir? Próxima figura de linguagem. Eufemismo. Eufemismo é quando tu precisa falar de uma coisa bem pesada, o bagulho é pesado, e aí você quer usar uma linguagem fofinha. Aí você vira pra pessoa e fala assim, nossa, João, tu é desprovido de beleza, hein? É que você não quer falar que o menino é feio, né? Ou então você fala assim, ai, tadinho, Maria, né? Ah, Maria bateu as botas. Parte o 10 pro melhor. Botou o paletó. Essas expressões são consideradas eufemismo, porque são mensagens de teor pesado, de teor agressivo, ou que machuca, ou que afeta, e aí a gente fala de uma maneira fofa. Do tipo assim, como no TikTok, não é que eu não gosto de você, mas eu também não amo. Isso é um eufemismo, entende? É o falar fofinho, é quando o garoto chega em você e fala assim, eu sou apaixonado por você, fica comigo, por favor, eu dou minha vida pela sua, por favor, fica comigo, por favor, eu te amo muito. Aí você vira pro garoto e fala assim, eu até entendo seus sentimentos, mas ele não é recíproco. O que você disse pra ele? Você não tá nem aí se ele gosta de você, querida, você não sente absolutamente nada por ele, ele que lute. Isso é eufemismo. É agressivo, mas o eufemismo existe, é uma figura de linguagem também muito utilizada na literatura. Próxima figura de linguagem, hipérbole, quando é o exagero. É aquela coisa do tipo assim, faz 3.000 dias que eu tô dentro de casa e essa pandemia não acaba. Sério? Isso é real? Tem 3.000 dias que você tá trancado dentro de casa, que você não saiu pra lugar nenhum. Isso é uma hipérbole. Ou então você fala assim pros seus pais, faz 1.000 anos que eu não ganho um hambúrguer. Você nem tem 1.000 anos, como faz 1.000 anos que você não ganha um lanche, um hambúrguer, alguma coisa? Isso é hipérbole. É o exagero, aquele exagero assim, pá, gritante. Tá bom? Próximo. As meninas dominam, que é a ironia. Ai, irônico. Ser irônico é uma característica, assim, nata. Eu acho que toda mulher já nasce, de certa forma, irônica, mesmo que ela não saiba disso.
A gente nasce irônico. Sem querer, se não nasce, a gente se torna ao longo da vida, porque a gente precisa sobreviver, né? E a ironia consiste em dizer uma coisa quando na verdade você quer dizer outra, né? Sua amiga vira pra você e fala assim: ai, amiga, você acha que eu engordei nessa pandemia? Aí você olha pra aquela menina e fala assim: não, imagina! Amiga, não dou nada. Tá ótima. A ironia, ela é muito presente na entonação, no tom da voz. É mais perceptível a ironia quando ela é oral. Escrita, geralmente tem uma certa dificuldade de encontrar essa figura de linguagem. Mas a ironia existe. E a gente sabe disso, né? Do tipo assim, a menina tá super afim do crush, ela tira um print e manda foto pra você. O menino é horrendo de feio. E ela fala assim: ei, amiga, o que você achou? Aí você fala assim: nossa, um gato. Melhor que ele, só 2 dele. Você sabe que é mentira. Você sabe, mas não quer ofender a sua menina, sua amiga lá, então você dá uma ironizada e espera que ela perceba a ironia e não caia naquele, né, impasse. Outra figura de linguagem, pleonasmo. O pleonasmo, diferente da hipérbole, a hipérbole é o exagero. O pleonasmo é um exagero de ideias, de repetição, de sentido. É o exagero do exagero. Por exemplo, subir para cima, descer para baixo, morrer de morte natural, morrer de morte morrida. Morreu, gente, acabou. Subir é para cima, se subir para baixo, sai correndo, que não é normal, tá? Paralisia facial da face. Se é facial, não tem como ser de outra parte do corpo. Ai, o cara tá com traumatismo craniano no cérebro. Não tem como ter traumatismo craniano no joelho, cara. Não tem jeito. Então, essas expressões, essa repetição de sentido exagerada, nós chamamos de pleonasmo, tá? E por fim, nós temos a elipse. A elipse, ela é quando omite um termo. Ela também é conhecida como zeugma. É quando a expressão ela não aparece ali no texto, no contexto, mas você consegue perceber a existência dela nas entrelinhas, na interpretação do texto. Exemplo. Deixa eu ver um exemplo aqui. Na sala de aula, apenas alguns alunos. Consegue perceber que nesse exemplo houve omissão do verbo haver? Porque o certo seria, na sala de aula havia apenas alguns alunos. Ou na sala de aula tinha apenas alguns alunos. Quando você omite uma expressão e mesmo assim consegue perceber que essa expressão é cabível no texto, na oração ou na frase, nós chamamos essa omissão de elipse ou zeugma, tá bom? E por fim, a última figura de linguagem que eu vou falar hoje é a gradação. A gradação é uma das mais fáceis de guardar, por quê? Porque ela é só uma sequência de coisas e ela vem dividida por vírgulas. Por exemplo, eu vou contar para vocês o que eu fiz no meu dia. Hoje eu acordei, levantei, fiz café, comi pão, arrumei a casa, lavei banheiro, estudei, gravei aulas, depois fui assistir um filme. Todas essa sequência de fatos que foram separadas por vírgula, nós chamamos de gradação. Por quê? Foi gradualmente, cada ação aconteceu em um determinado momento diferente um do outro. E essa diferenciação ou essa separação momentânea aparece como? Pela presença da vírgula. Ok? Pronto. Falei para vocês das figuras de linguagem da literatura. Gratuitamente, tá, gente? Porque na apostila não tem nada explicadíssimo para vocês. Portanto, se vocês quiserem, essa apostila é uma apostila que eu usei com outra turma
E aí, tem todo o conteúdo lá. Se vocês quiserem, eu posso mandar fotos para vocês. Posso, mas não quero. Posso, mas não vou. Por quê? Na apostila, vocês têm... Não tem exercícios para fazer essa semana. Então, o que eu quero que vocês façam? Por favor, eu quero que vocês, após assistir a minha aula, que vocês pesquisem sobre as figuras de linguagem e que vocês dê exemplo de, pelo menos, dê um exemplo de cada uma dessas figuras de linguagem. Aí você pode escrever esse exemplo numa folha de caderno ou pode aproveitar esse espaço em branco que tem aqui na apostila, tá vendo? E depois que estiver pronto, tirar uma fotinha e mandar para mim. Pode ser? Porque assim vocês vão estudar novamente as figuras de linguagem, vocês vão fixar essas figuras de linguagem e conseguirão compreender melhor os textos literários que a gente vai analisar à frente, ok? Repetindo a tarefa, pesquisar as figuras de linguagem, não é de sentido, não é de sintaxe, é de linguagem. Essas que eu falei. E aí vocês vão dar um exemplo de cada uma delas. Só um basta. Curto, rápido. Tá bom? E aí vocês vão fazer isso da maneira que vocês acharem melhor. Ah, Lica, eu não quero escrever no meu caderno, eu não quero escrever na minha apostila. Posso fazer no próprio WhatsApp e mandar para você no privado? Pode. Mas faz. É um exercício importante. É a maneira que vocês têm de estudar o conteúdo e reforçar na mente de vocês. E aí, numa talagada só, a gente faz 2 capítulos da apostila, que é o assunto 10 e o assunto 11. Porque nas figuras de linguagem, vocês vão encontrar a linguagem conotativa e a denotativa. Aí você circula, ó, essa expressão foi empregada na linguagem denotativa do dicionário. E essa daqui foi empregada na linguagem conotativa, que é o sentido figurado. Aí vocês fazem um exercício fantástico e aprendem muito mais. Pode ser? Se tiverem dúvidas, se tiver dificuldade, porque o seu conteúdo é grande, vocês podem me procurar. Tô aqui, tá bom? No mais, beijos de luz. Estou morrendo de saudades. Se cuidem. Tchau, tchau.